Neste exato momento, enquanto você ouve estas palavras, uma graça especial está sendo derramada sobre aqueles que permanecerem até o final desta mensagem. Padre Pio, o santo dos estigmas e das visões celestiais, revelou 4 hábitos espirituais secretos que abrem as portas do céu e atraem as bênçãos do Espírito Santo. Hoje, 24 de dezembro, véspera do nascimento do Salvador, o mundo espiritual se movimenta de maneira extraordinária. Os anjos descem, as orações sobem com poder redobrado, e aqueles que praticarem estes 4 hábitos revelados por Padre Pio experimentarão milagres em suas vidas. Não é coincidência você estar aqui agora. O Espírito Santo te guiou até esta mensagem porque há algo que o céu precisa te revelar. Fique até o final, pois sua vida espiritual nunca mais será a mesma. Padre Pio prometeu que quem seguir estes ensinamentos verá portas se abrirem, proteção divina se manifestar e graças impossíveis se tornarem realidade. Este é um momento sagrado. Respire fundo e prepare seu coração para receber. Se você chegou até aqui, saiba que não foi por acaso. O Espírito Santo está te chamando para uma transformação profunda. Neste vídeo, você vai descobrir os 4 hábitos espirituais que Padre Pio praticava diariamente e que ele ensinou aos seus filhos espirituais como chaves para desbloquear as bênçãos do céu. Estes não são ensinamentos comuns, são práticas que o próprio Padre Pio recebeu em suas experiências místicas, em suas conversas com anjos, em seus momentos de êxtase diante do Santíssimo Sacramento. Você vai aprender como orar de uma forma que move montanhas, como viver em estado de graça contínua, como atrair a proteção dos anjos e como se tornar um canal das bênçãos divinas. Mas é fundamental que você permaneça até o final, porque cada hábito será revelado em sua profundidade. E no encerramento, faremos juntos uma oração poderosa de intercessão através de Padre Pio. Prepare-se para receber. Padre Pio de Pietrelcina. Este nome ressoa no céu com poder e autoridade. Nascido Francesco Forgione em 25 de maio de 1887, na pequena cidade de Pietrelcina, Itália, este humilde frade capuchinho se tornaria um dos maiores místicos da Igreja Católica. Padre Pio carregou os estigmas de Cristo, as 5 chagas sagradas, por 50 anos. Suas mãos, pés e costado sangravam continuamente, manifestando fisicamente o sofrimento redentor do Senhor. Ele tinha o dom da bilocação, aparecendo em 2 lugares ao mesmo tempo para consolar os aflitos. Via os anjos da guarda das pessoas, lia os corações no confessionário, curava os enfermos com sua oração, lutava corpo a corpo contra demônios que o atacavam durante a noite. Padre Pio viveu entre o céu e a terra. Ele conversava com Jesus, com Nossa Senhora, com seu anjo da guarda, que ele carinhosamente chamava de anjo companheiro. Durante a Santa Missa, entrava em êxtases profundos que duravam horas, contemplando os mistérios divinos. E foi exatamente destas experiências sobrenaturais, desta intimidade profunda com Deus, que Padre Pio extraiu os ensinamentos que vamos revelar agora. Ele não falava por teoria, falava por experiência. Cada palavra que saía de seus lábios vinha diretamente do trono de Deus. E ele nos deixou um tesouro espiritual inestimável. 4 hábitos que transformam completamente a vida de quem os pratica. Antes de revelarmos os 4 hábitos, precisamos compreender algo fundamental sobre a vida espiritual. O Espírito Santo é a 3ª pessoa da Santíssima Trindade, o amor que procede do Pai e do Filho, o Consolador prometido por Jesus Cristo. Ele é quem santifica, quem ilumina, quem fortalece, quem guia a Igreja e cada alma batizada. Mas para que o Espírito Santo atue plenamente em nossas vidas, precisamos criar as condições espirituais adequadas. Padre Pio ensinava que nossa alma é como um jardim. Se está cheio de ervas daninhas, o Espírito Santo não pode plantar as flores da graça. Se está fechado por muros de pecado, a luz divina não pode entrar. Mas quando cultivamos os hábitos corretos, quando abrimos as portas de nosso coração, quando removemos os obstáculos, então o Espírito Santo desce como chuva torrencial, como vento impetuoso, como fogo que transforma. E é exatamente isto que os 4 hábitos de Padre Pio fazem. Eles preparam nossa alma
para ser templo vivo do Espírito Santo. Eles criam em nós uma disposição interior que atrai as bênçãos celestiais. Não são rituais mágicos. São atitudes de fé, práticas de amor, disciplinas espirituais que nos configuram a Cristo. Padre Pio dizia que a vida cristã é uma batalha contínua. Estamos em guerra espiritual a cada instante. O demônio não dorme. O mundo nos seduz. Nossa própria carne nos trai. Mas com estes 4 hábitos, nos tornamos guerreiros invencíveis, protegidos pela armadura de Deus, fortalecidos pelo Espírito Santo, guiados pelos anjos. Vamos agora à revelação. O primeiro hábito espiritual revelado por Padre Pio é a oração da manhã como fundamento do dia. Padre Pio acordava todos os dias às 2h30 da madrugada. Sim, você ouviu corretamente. 2h30 da manhã. Enquanto o mundo dormia, enquanto as trevas cobriam a terra, Padre Pio já estava de joelhos em sua cela em profunda oração. Ele dizia que a primeira hora do dia pertence a Deus, que antes de falar com qualquer pessoa, antes de pensar em qualquer tarefa, antes de abrir a porta para as preocupações do mundo, precisamos abrir a porta de nosso coração para o Senhor. A oração da manhã não é apenas uma recomendação piedosa, é uma proteção espiritual. É uma blindagem que o Espírito Santo coloca sobre nossa alma. Quando você acorda e a primeira coisa que faz é rezar, você está dizendo a Deus: Senhor, este dia é teu, minha vida é tua. Eu me entrego completamente em tuas mãos. E Deus responde a esta entrega com graças abundantes. Padre Pio ensinava uma oração específica para a manhã. Ele rezava o Pai Nosso com profunda devoção, meditando cada palavra. Rezava 3 Ave-Marias pedindo a proteção de Nossa Senhora. Fazia o sinal da cruz sobre seu coração, sua mente e seus lábios, consagrando pensamentos, sentimentos e palavras a Jesus. E então, em silêncio, permanecia alguns minutos apenas na presença de Deus, como uma criança diante do Pai, sem pedir nada, apenas amando. Este hábito transforma tudo. Quando você começa o dia com Deus, as tentações perdem força, as ansiedades diminuem, a paz interior se estabelece. Você passa a enxergar os acontecimentos do dia com os olhos de Deus, não com os olhos da carne. E o Espírito Santo, vendo sua fidelidade, derrama sobre você discernimento, sabedoria e unção. Padre Pio prometia que quem pratica este hábito por 30 dias consecutivos verá mudanças extraordinárias. Problemas que pareciam impossíveis começam a se resolver. Relacionamentos que estavam quebrados começam a se curar. Portas que estavam fechadas começam a se abrir. Porque quando Deus é o primeiro, tudo o mais se organiza em ordem divina. O segundo hábito espiritual de Padre Pio é a Santa Missa diária como fonte de força sobrenatural. Para Padre Pio, a missa não era apenas uma cerimônia religiosa. Era o Calvário renovado. Era estar aos pés da cruz. Era contemplar o sacrifício de Jesus. Era receber o próprio corpo e sangue do Salvador. Padre Pio celebrava a missa com tal devoção, com tal intensidade mística, que frequentemente entrava em êxtase. As pessoas que participavam de suas missas relatavam que viam seu rosto transfigurado, brilhando com luz sobrenatural. Lágrimas escorriam de seus olhos, seu corpo tremia, e havia um perfume inexplicável que emanava dele, um perfume de rosas, sinal da presença de Nossa Senhora. Padre Pio dizia: seria mais fácil a terra existir sem o sol do que sem a Santa Missa, porque na missa o céu se abre. Na missa, Jesus se torna realmente presente. Na missa, somos unidos ao sacrifício redentor da cruz. E quando recebemos a Sagrada Comunhão, em estado de graça, Jesus entra em nosso coração, em nossa alma, em nosso corpo. Nós nos tornamos sacrário vivo. E onde está Jesus? Ali está toda a Santíssima Trindade. Ali está o Espírito Santo em plenitude. Este segundo hábito é para quem quer viver em constante estado de graça e poder espiritual. Padre Pio recomendava que sempre que possível participássemos da missa diariamente. Ele sabia que muitos de seus filhos espirituais trabalhavam, tinham famílias, responsabilidades, mas ele os encorajava a fazer o sacrifício, a acordar mais cedo, a ajustar a rotina, para não perder este encontro com Jesus. E para aqueles que realmente não podiam ir à igreja todos os dias, Padre Pio ensinava a fazer a comunhão espiritual. Feche os olhos agora por um momento e repita comigo: Jesus, eu creio que estás presente no Santíssimo Sacramento.
Eu te amo acima de todas as coisas e desejo receber-te em minha alma. Já que não posso agora receber-te sacramentalmente, vem ao menos espiritualmente ao meu coração. Abraço-te como se já te tivesse recebido e uno-me totalmente a ti. Não permitas que eu me separe de ti. Esta é a comunhão espiritual. E Padre Pio garantia que ela também tem poder para nos unir a Jesus e atrair graças sobre nossas vidas. Mas sempre que possível, vá à missa, participe com fé, ouça as leituras, una sua oração à do sacerdote, receba Jesus na comunhão com amor e reverência, e depois permaneça alguns minutos em ação de graças, conversando com Ele, agradecendo, pedindo, adorando. Este hábito é uma fortaleza espiritual. Quem vive a missa com devoção torna-se invencível contra as forças do mal. O terceiro hábito espiritual de Padre Pio é o Santo Rosário como arma de batalha espiritual. Padre Pio tinha uma devoção extraordinária ao Rosário. Ele rezava pelo menos 3/3 todos os dias, muitas vezes mais. Suas mãos estigmatizadas seguravam as contas do Rosário com ternura e força ao mesmo tempo. Ele dizia que o Rosário é a arma que Nossa Senhora nos deu para vencer o demônio. Que cada Ave Maria é como uma rosa que oferecemos à Rainha do Céu. Que cada mistério meditado nos une aos momentos principais da vida de Jesus e Maria. O Rosário não é uma oração mecânica, não é apenas repetir palavras, é contemplação, é mergulhar nos mistérios da nossa salvação. Quando você reza os mistérios gozosos, você contempla a anunciação, a visitação, o nascimento de Jesus, a apresentação no templo, a perda e o encontro do menino Jesus. Você entra na alegria da encarnação. Quando reza os mistérios luminosos, você contempla o batismo de Jesus, as bodas de Caná, o anúncio do reino, a transfiguração, a instituição da Eucaristia. Você entra na luz da revelação de Cristo. Quando reza os mistérios dolorosos, você contempla a agonia no horto, a flagelação, a coroação de espinhos, o caminho do Calvário, a crucifixão. Você entra no sofrimento redentor de Jesus. E quando reza os mistérios gloriosos, você contempla a ressurreição, a ascensão, a vinda do Espírito Santo, a assunção de Maria, a coroação de Maria. Você entra na vitória final de Cristo e na glória celestial. Padre Pio ensinava que cada rosário bem rezado liberta almas do purgatório. Cada rosário converte pecadores. Cada rosário destrói planos demoníacos. Cada rosário traz paz para famílias. Este terceiro hábito é especialmente poderoso nestes tempos em que vivemos. O mundo está em trevas. A confusão moral é generalizada. As famílias estão sendo atacadas. A fé está sendo ridicularizada. Mas Nossa Senhora prometeu em Fátima que através do rosário o mundo encontrará paz. Padre Pio confirmava esta promessa. Ele via espiritualmente os efeitos do rosário. Via demônios fugindo apavorados quando uma pessoa rezava com fé. Via correntes sendo quebradas, via vícios sendo destruídos, via doenças sendo curadas. O rosário é medicina celestial. Pegue seu terço agora, se você tiver um. Se não tiver, providencie um o quanto antes. E comece a rezar todos os dias, pelo menos um terço. Escolha um horário fixo, de preferência à noite antes de dormir ou durante o dia, num momento de pausa. Pode ser no transporte, pode ser caminhando, pode ser em casa. O importante é a constância, o importante é a fé. E se você tem uma intenção especial, um pedido urgente, um milagre que precisa, Padre Pio recomendava fazer uma novena do Rosário. Rezar durante 9 dias seguidos, oferecendo cada terço pela sua intenção. E confiar, porque Nossa Senhora nunca abandona quem recorre a ela com fé. O quarto e último hábito espiritual revelado por Padre Pio é a confissão frequente como caminho de purificação e santidade. Padre Pio passou grande parte de sua vida no confessionário. Ele atendia fiéis do mundo inteiro que iam a San Giovanni Rotondo especificamente para se confessar com ele. As filas eram enormes. Pessoas esperavam dias para ter a graça de se ajoelhar diante dele e abrir seu coração. E por que as pessoas buscavam tanto a confissão com Padre Pio? Porque ele tinha o dom de ler as almas. Ele via os pecados que as pessoas escondiam. Ele conhecia os segredos mais íntimos. Mas ao mesmo tempo, ele era misericordioso. Ele chorava com os penitentes. Ele os abraçava espiritualmente. Ele os conduzia ao arrependimento verdadeiro. E então,
pronunciava as palavras da absolvição: Eu te absolvo dos teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E naquele momento, o céu se alegrava. O demônio rangia os dentes de raiva e a alma renascia purificada, lavada no sangue de Cristo. Padre Pio ensinava que não podemos crescer espiritualmente sem a confissão regular. Ele recomendava que nos confessássemos pelo menos uma vez por mês, ou mais frequentemente, se possível. Ele dizia que o pecado é como poeira. Mesmo quando não cometemos pecados graves, pecados mortais, ainda assim acumulamos imperfeições, faltas veniais, negligências. E esta poeira vai sujando nossa alma, vai obscurecendo nossa visão espiritual, vai enfraquecendo nossa vontade. A confissão é o banho da alma, é a limpeza profunda, é o recomeço. E cada vez que nos confessamos bem, com contrição verdadeira, com propósito de emenda, o Espírito Santo nos enche de graças renovadas. Nossa sensibilidade espiritual aumenta, nossa capacidade de amar cresce, nossa resistência às tentações se fortalece. Este quarto hábito é o mais difícil para muitas pessoas. Há quem não se confesse há anos, décadas. Há quem carregue culpas terríveis, pecados que parecem imperdoáveis. Há quem tenha vergonha, medo, resistência. Mas Padre Pio nos diz: não tenha medo. Deus está esperando você de braços abertos. Não importa o que você fez, não importa quantas vezes você caiu, não importa quão grande seja seu pecado. O sangue de Jesus é infinitamente mais poderoso do que qualquer pecado. A misericórdia de Deus é maior do que toda a maldade do mundo. Vá ao confessionário, abra seu coração, diga tudo ao Padre, com sinceridade, com humildade, e experimente a alegria do perdão. Experimente a paz que só Deus pode dar. Padre Pio prometia que quem pratica este quarto hábito, quem se confessa regularmente, se torna santo, porque a santidade não é a ausência de quedas, é a capacidade de se levantar sempre, é a confiança na misericórdia, é o desejo sincero de amar a Deus acima de tudo. Agora que você conhece os 4 hábitos espirituais de Padre Pio, deixe-me compartilhar com você um testemunho que ilustra o poder transformador destas práticas. Em San Giovanni Rotondo, nos anos 50, havia um homem chamado Giovanni. Ele era comerciante, tinha uma família, mas estava afundado em vícios. Bebia excessivamente, maltratava a esposa, negligenciava os filhos. Seu negócio estava falindo. Ele estava perdendo tudo. Um dia, sua esposa, desesperada, foi até Padre Pio e implorou: Padre, meu marido está se destruindo. Nossa família está se desfazendo. Por favor, ajude-nos. Padre Pio olhou para ela com aqueles olhos penetrantes e disse: traga-o aqui. A esposa conseguiu convencer Giovanni a ir, não sem resistência. Quando Giovanni se ajoelhou no confessionário, Padre Pio o olhou e disse: meu filho, você está à beira do abismo, mas Jesus ainda te ama. Eu vou te dar 4 coisas para fazer. Se você fizer com fé, sua vida mudará completamente. E Padre Pio lhe ensinou exatamente os 4 hábitos que você acabou de aprender. Primeiro, acorde cedo e reze antes de qualquer coisa. Segundo, vá à missa todos os dias, ou pelo menos aos domingos e dias santos, mas com devoção verdadeira. Terceiro, reze o rosário completo todos os dias. Quarto, confesse-se toda semana durante 3 meses. Giovanni, com lágrimas nos olhos, prometeu que tentaria. Os primeiros dias foram difíceis. Ele acordava, mas a preguiça era grande. Ele ia à missa, mas se distraía. Ele pegava o rosário, mas dormia no meio. Mas ele persistiu, e na segunda semana algo começou a mudar. Ele sentiu uma paz que nunca tinha experimentado. A vontade de beber diminuiu. Ele começou a olhar para a esposa com amor novamente. Brincou com os filhos pela primeira vez em meses. No final do 3º mês, Giovanni era outro homem. O vício foi vencido. O casamento foi restaurado. O negócio começou a prosperar. E ele se tornou um dos mais fervorosos devotos de Padre Pio, testemunhando para todos o poder dos 4 hábitos espirituais. Esta história não é ficção. Está documentada nos arquivos de San Giovanni Rotondo. E há centenas, milhares de histórias semelhantes. Porque os ensinamentos de Padre Pio não são teoria. São práticas testadas, aprovadas pelo céu, confirmadas por inúmeros milagres e transformações. Agora deixe-me reforçar para você
a essência espiritual do que Padre Pio nos revelou. Estes 4 hábitos não são cargas pesadas, são asas, não são obrigações sufocantes, são portas de liberdade. Quando você reza pela manhã, você não está perdendo tempo, você está ganhando eternidade. Quando você participa da missa, você não está cumprindo uma regra, você está se alimentando do pão dos anjos. Quando você reza o rosário, você não está repetindo palavras vazias. Você está tecendo uma armadura de luz. Quando você se confessa, você não está se humilhando inutilmente. Você está se levantando em dignidade de filho de Deus. Padre Pio viveu estes 4 hábitos com heroísmo. Ele os ensinou com amor, e ele prometeu que quem os praticar com fé receberá as bênçãos do Espírito Santo. Que bênçãos são estas? A paz que excede todo o entendimento, a alegria que o mundo não pode dar, a força para enfrentar qualquer adversidade, o discernimento para tomar decisões sábias, a proteção contra as ciladas do demônio, a saúde espiritual que se reflete até no corpo, os relacionamentos restaurados, as famílias abençoadas, os filhos protegidos, o trabalho próspero e, acima de tudo, a santidade, porque este é o grande objetivo da vida cristã. Não ser rico, não ser famoso, não ser poderoso, mas ser santo, ser conforme a Jesus, ser morada do Espírito Santo e, depois desta vida, entrar no paraíso, contemplar a face de Deus e viver eternamente em plenitude de amor. Hoje é 24 de dezembro, a véspera do Natal. Nesta noite santa, o mundo inteiro celebra o nascimento de Jesus. E que presente melhor você poderia dar ao menino Deus do que sua própria transformação espiritual? Que presente melhor do que sua decisão sincera de abraçar estes 4 hábitos e permitir que o Espírito Santo faça de você uma nova criatura? Há algo mais que Padre Pio revelou sobre estes 4 hábitos espirituais que precisa ser compartilhado com você agora. Algo que poucos conhecem, mas que tem um poder extraordinário. Padre Pio ensinava que estes 4 hábitos não devem ser praticados de forma isolada, mas sim como um único caminho espiritual integrado. Eles se conectam entre si como os elos de uma corrente divina. A oração da manhã prepara seu coração para a missa. A missa te dá força para rezar o rosário. O rosário te mostra os pecados que precisam ser confessados, e a confissão te purifica para recomeçar a oração da manhã com alma renovada. É um ciclo de graça contínua. É uma espiral ascendente que te eleva cada vez mais alto em direção a Deus. Padre Pio chamava isso de a roda da santidade. Quando os 4 hábitos giram juntos, com constância e amor, eles geram uma força espiritual irresistível que atrai o céu para a terra. Deixe-me explicar com mais profundidade como funciona esta integração espiritual. Quando você acorda pela manhã e dedica os primeiros momentos do dia a Deus, você está fazendo uma escolha fundamental. Você está dizendo que Deus é sua prioridade absoluta, e esta escolha tem consequências espirituais imensas. O demônio tenta atacar nossa mente logo ao acordar. Ele tenta nos encher de ansiedade, de pensamentos negativos, de preocupações paralisantes. Mas quando você imediatamente se volta para Deus em oração, você fecha a porta para o inimigo e abre a porta para o Espírito Santo. Padre Pio dizia que os primeiros 15 minutos do dia determinam como será todo o resto do dia. Se você começa em oração, você caminhará em graça. Se você começa em distração, você tropeçará o dia inteiro. Este primeiro hábito é como colocar a armadura de Deus antes de sair para a batalha. São Paulo nos ensina na carta aos Efésios: revesti-vos da armadura de Deus para poderdes resistir às ciladas do demônio. A oração matinal é exatamente isso, é revestir-se de Cristo antes de enfrentar o mundo. E então vem a Santa Missa, o segundo hábito. Quando você participa da missa após ter consagrado sua manhã a Deus, você chega ao altar preparado, seu coração já está aberto, sua alma já está atenta. E então, durante a celebração eucarística, acontece o milagre dos milagres. O pão e o vinho se transformam no corpo e sangue de Cristo. Não é um símbolo, não é uma representação, é a presença real, substancial, verdadeira de Jesus. E quando você recebe a comunhão, Jesus entra literalmente dentro de você. Seu coração se torna o sacrário onde Jesus habita. Padre Pio explicava que nos minutos após a comunhão,
Jesus está fisicamente presente em nosso corpo. Este é o momento mais precioso. Este é o momento em que podemos conversar com Ele da forma mais íntima possível. Este é o momento em que devemos apresentar nossas necessidades, nossos pedidos, nossas súplicas e também nossos agradecimentos, nosso amor, nossa adoração. Padre Pio passava até 30 minutos em ação de graças. Após receber a comunhão, ele não saía correndo da igreja. Ele permanecia ali, em profundo diálogo com Jesus. E ele nos encorajava a fazer o mesmo. Mesmo que você tenha apenas 5 ou 10 minutos, fique, não desperdice este encontro precioso, porque é neste momento que o Espírito Santo derrama graças extraordinárias sobre você. O terceiro hábito, o Santo Rosário, é a ponte entre a missa e a confissão. Quando você reza o rosário meditando os mistérios da vida de Jesus e Maria, você está fazendo um exame de consciência profundo. Você está olhando para a sua própria vida à luz do Evangelho. Você está comparando suas atitudes com as atitudes de Cristo. E naturalmente você começa a perceber onde está falhando, onde está pecando, onde está sendo infiel. O rosário é como um espelho espiritual. Ele te mostra a verdade sobre você mesmo, não para te condenar, mas para te iluminar. Não para te esmagar, mas para te erguer. Padre Pio dizia que Nossa Senhora, através do rosário, nos revela nossos pecados com delicadeza materna. Ela não nos acusa duramente. Ela nos mostra com amor onde precisamos mudar. E então nos conduz pela mão até o confessionário, onde encontraremos a misericórdia do seu Filho. Esta é a função do terceiro hábito. Ele prepara o caminho para o quarto. Ele te dá consciência dos teus pecados e desejo sincero de conversão. E finalmente vem a confissão, o quarto hábito. Quando você se ajoelha no confessionário tendo rezado pela manhã, tendo participado da missa, tendo meditado o rosário, sua confissão não é superficial. É profunda, é verdadeira, é transformadora. Você não está apenas listando faltas. Você está abrindo completamente seu coração diante de Deus. E o sacerdote, agindo na pessoa de Cristo, te absolve dos teus pecados. Naquele momento, algo sobrenatural acontece. Seus pecados são apagados completamente, totalmente, como se nunca tivessem existido. A mancha na alma desaparece. A graça santificante é restaurada ou aumentada. O Espírito Santo enche você de novo fervor. E você sai do confessionário literalmente renascido. Padre Pio chamava a confissão de segundo batismo, porque no batismo nascemos para a vida eterna, e na confissão, quando necessário, renascemos quantas vezes for preciso. A misericórdia de Deus não tem limites. Você pode ter caído 1000 vezes, pode ter cometido os piores pecados, mas se você se arrepende sinceramente e se confessa, Deus te perdoa. E não apenas te perdoa, Ele te abraça, Ele te restaura, Ele te dá graças novas para recomeçar. Agora compreende a integração perfeita dos 4 hábitos? Eles formam um círculo virtuoso, um ciclo de graça que se renova continuamente. E quanto mais você pratica, mais fácil fica. No início, pode parecer difícil acordar cedo para rezar. Pode parecer trabalhoso ir à missa todo dia. Pode parecer entediante rezar o rosário. Pode parecer constrangedor confessar-se frequentemente. Mas Padre Pio garantia que se você perseverar por 30 dias, estas práticas se tornarão sua alegria. Você vai sentir falta quando não puder fazê-las. Você vai perceber a diferença nos dias em que falhar. E naturalmente você vai querer continuar, porque o Espírito Santo cria em você um gosto pelas coisas de Deus, uma fome pela oração, uma sede da Eucaristia, um amor ao rosário, um desejo de purificação através da confissão. Padre Pio também revelou que estes 4 hábitos têm efeitos não apenas em quem os pratica, mas também nas pessoas ao redor. Quando você vive desta maneira, você se torna luz, você se torna sal, você se torna fermento. Sua família percebe a mudança. Seus amigos notam algo diferente em você. Até pessoas que nem te conhecem bem sentem que há algo especial quando estão perto de você, porque o Espírito Santo que habita em você irradia. A paz que você tem atrai. O amor que você manifesta contagia. E sem você precisar fazer proselitismo agressivo, sem precisar forçar nada, as pessoas começam a perguntar: o que há de diferente em você? Por que você é tão sereno?
Como você consegue ter tanta força em meio às dificuldades? E aí está a sua oportunidade de testemunhar, de compartilhar os 4 hábitos de Padre Pio, de ser instrumento para que outras almas também descubram este caminho de bênçãos. Há ainda outro aspecto crucial que Padre Pio enfatizava. Estes 4 hábitos não são apenas para sua própria santificação, eles são também para a salvação de outras almas. Cada oração que você faz, cada missa que você participa, cada rosário que você reza, cada confissão que você faz pode ser oferecida por alguém. Padre Pio ensinava a prática de oferecer todas as nossas ações espirituais por intenções específicas. Você pode oferecer sua oração da manhã pela conversão de um familiar que está longe de Deus. Você pode oferecer a missa pela cura de um amigo enfermo. Você pode oferecer o rosário pela paz em sua família. Você pode oferecer sua confissão pela libertação das almas do purgatório. Quando você faz isso, suas práticas espirituais se multiplicam em eficácia. Elas não beneficiam apenas você, mas toda a Igreja. Porque na comunhão dos santos, tudo o que fazemos de bom repercute no corpo místico de Cristo. Padre Pio vivia intensamente esta realidade. Ele oferecia seus sofrimentos, suas orações, suas penitências pela conversão dos pecadores e pela libertação das almas. E ele nos chama a fazer o mesmo. Portanto, quando você começar a praticar os 4 hábitos, faça sempre com intenções. Pela manhã, ao rezar, diga: Senhor, eu ofereço esta oração por... Na missa, antes da comunhão, diga: Jesus, eu te recebo por... Ao pegar o rosário, diga: Nossa Senhora, eu rezo este terço por... E no confessionário, depois da absolvição, diga mentalmente: Senhor, eu ofereço esta graça de perdão pela salvação de... Assim você transforma sua vida espiritual em apostolado. Você se torna colaborador de Cristo na redenção do mundo. E Padre Pio prometia que quem vive desta forma nunca entrará sozinho no céu. Levará consigo muitas almas que foram beneficiadas por suas orações e sacrifícios. Agora, eu preciso fazer um convite muito especial para você. Se esta mensagem tocou o seu coração, se você sentiu o Espírito Santo agindo em você enquanto ouvia estas palavras, eu peço que você faça 3 coisas. Primeira coisa, escreva nos comentários a seguinte frase de fé: Padre Pio, intercede por mim. Pode parecer simples, mas este ato de fé é poderoso. Quando você declara publicamente sua confiança em Padre Pio, quando você se une a milhares de outras pessoas que também estão fazendo este pedido, uma corrente espiritual se forma. E Padre Pio do céu olha com amor e misericórdia para cada um de nós. Segunda coisa, se você tem uma intenção especial, um pedido urgente, alguém que precisa de oração, escreva também nos comentários. Pode ser só o nome da pessoa, pode ser uma situação, pode ser um milagre que você precisa. Nossa comunidade é uma família espiritual. Nós oramos uns pelos outros, e quando muitas pessoas se unem em oração por uma mesma causa, o céu responde. Terceira coisa, compartilhe este vídeo. Envie para sua família, para seus amigos, para pessoas que você sabe que estão precisando de esperança, de fé, de um sinal de Deus. Ao compartilhar esta mensagem, você se torna instrumento da graça. Você se torna cooperador de Padre Pio na missão de salvar almas e transformar vidas. E eu também peço com carinho que você se inscreva neste canal e ative o sininho de notificações, porque aqui, todas as semanas, trazemos ensinamentos profundos da fé católica, revelações dos santos, mensagens que fortalecem sua caminhada espiritual. Você não está sozinho nesta jornada. Nós estamos juntos, unidos pela fé, guiados pelo Espírito Santo, protegidos por Nossa Senhora e pelos santos do céu. Chegou o momento de nossa oração final. Eu convido você a fazer o sinal da cruz comigo agora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glorioso Padre Pio de Pietrelcina, servo fiel de Cristo, portador dos estigmas sagrados, intercessor poderoso diante do trono de Deus, eu venho diante de ti com humildade e confiança. Tu que conheceste o sofrimento e a glória, tu que viveste entre o céu e a terra, tu que agora contemplas face a face o Senhor Jesus, intercede por mim. Apresenta ao Pai eterno as minhas necessidades, os meus pedidos, as minhas súplicas. Eu desejo com todo o meu coração
viver os 4 hábitos espirituais que tu nos ensinaste. Ajuda-me a ser fiel à oração da manhã. Fortalece-me para participar da Santa Missa com devoção. Ensina-me a amar o Santo Rosário. E dá-me coragem para buscar a confissão com frequência e sinceridade. Padre Pio, tu que lutaste contra os demônios e venceste, protege-me das ciladas do inimigo. Tu que curaste os enfermos, intercede pela minha saúde e pela saúde de minha família. Tu que consolaste os aflitos, traz paz ao meu coração. Tu que guiaste os perdidos, ilumina o meu caminho. Eu confio em tua intercessão. Eu creio no poder de tua oração. E eu te peço, com fé, derrama sobre mim as bênçãos do Espírito Santo, que ele me santifique, que ele me fortaleça, que ele me console, que ele me guie, e que um dia, pela misericórdia de Deus e por tua intercessão, eu possa estar contigo no paraíso, louvando eternamente a Santíssima Trindade. Glorioso Padre Pio, roga por nós. Amém. Que o Senhor Jesus Cristo, que nasceu nesta noite santa em Belém, nasça também em nosso coração. Que ele seja o centro de nossa vida, a razão de nossa existência, o amor que nos move. Que a Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, nos proteja sob seu manto. Que São José, guardião da Sagrada Família, guarde nossas famílias. Que os santos anjos de Deus nos acompanhem e que Padre Pio interceda por nós, agora e sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vá em paz, filho amado de Deus. Você recebeu neste dia um tesouro espiritual precioso. Não deixe estas palavras caírem em terra vazia. Pratique os 4 hábitos. Persevere mesmo nas dificuldades. E você verá, com seus próprios olhos, as maravilhas que o Espírito Santo operará em sua vida. Feliz Natal! Que o menino Jesus abençoe você e toda a sua família. E que Padre Pio seja seu protetor e guia nesta caminhada rumo à santidade. Até breve, na próxima mensagem que o céu nos reserva. Fique em paz, fique na graça e nunca se esqueça, você é amado por Deus de maneira infinita, incondicional e eterna. Padre Pio está rezando por você neste exato momento. Acredite nisso, confie nisso e viva com esperança. Deus abençoe você.